Está no ar mais um Descomplica, vamos descomplicar a palavra de Deus, vamos descomplicar os textos bíblicos, vamos descomplicar a confusão que muita gente tem feito aí com a Bíblia, com as traduções, com as versões, e hoje nós vamos descomplicar o tema da fé. Será que a tua fé está viva ou tua fé está morta? Hoje nós vamos descomplicar o tema da fé e a Bíblia nos mostra e nos fala que não existe nenhum outro tema mais importante do que a fé. De Gênesis a Apocalipse nós vemos a fé sendo citada e a fé sendo o instrumento, a fé sendo o combustível do povo de Deus para alcançar o sobrenatural, para alcançar aquilo que Deus tem a realizar em nosso meio. A Bíblia também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas será que eu estou andando por fé? Será que eu tenho andado por uma fé genuína que atrai o sobrenatural? Quando nós mergulhamos nos textos bíblicos e começamos a descomplicar esses textos bíblicos, nós vamos ver que tem muita gente que não está andando pela fé, na fé genuína. Então a Bíblia faz uma separação entre fé e crer. Fé é uma coisa e crer é uma coisa totalmente diferente. Crer é quando você recebe algo como verdade. Sim, eu creio que Deus pode fazer isso. Eu creio que Jesus Cristo fez isso por mim. Eu creio que preciso andar em santidade. Eu creio, mas é algo mais razão, é algo mais mental, é algo seus pensamentos. Agora a fé é quando você pratica aquilo que você crê. Então tem muita gente hoje na igreja crendo, tem muita gente na igreja acreditando na palavra de Deus, acreditando nos princípios bíblicos, mas quem são aqueles que praticam aquilo que crê? Que tem fé, que colocam a sua fé em prática. O que é a fé? De uma maneira simples e descomplicada, é você praticar aquilo que você crê. Porque muitas vezes nós cremos, mas não praticamos. A Bíblia nos diz em alguns textos como o texto de Tiago 2,19 nos diz assim: crês tu que Deus é um só, faze bem, até os demônios creem e temem. Então nós temos que entender que nesse livro de Tiago nós vemos que crer, até os demônios creem. Então crer não é aquilo que atrai o sobrenatural. Crer é uma verdade que você coloca para si mesmo. Crer é importante, é o início da tua fé, mas Deus quer que nós cresçamos em fé. Então fé morta é quando você somente crê e não pratica, é quando você crê e não põe ela em prática. Então Deus tem nos chamado a andar pela fé, quando eu creio e ponho em prática. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que compreender, é dessa maneira que nós temos que andar, porque quando eu só creio, eu não atraio o sobrenatural, e Deus tem nos chamado para vivermos pela fé. No livro de Hebreus nos diz que pela fé, os pais da igreja, os pais conquistaram, os pais avançaram, os pais pregaram o evangelho, os pais viram o sobrenatural acontecer, derrotaram exércitos, tudo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e nós temos que andar pela fé e não naquilo que nós cremos, porque até os demônios creem e temem, mas eles não praticam a palavra de Deus. A nossa diferença é essa, que nós cremos e praticamos a palavra de Deus. Fé é você crer e praticar a palavra de Deus. Quero citar um outro texto na palavra de Deus que está descrito lá no livro de Marcos, capítulo 9, que diz assim: ao que Jesus lhe respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, dizendo: eu creio, ajuda a minha falta de fé. Então nós vemos aqui nesse texto que o homem diz: eu creio, me ajuda na minha fé. Então se a fé e a crença fossem a mesma coisa, esse homem falava: não, eu creio, e Jesus operaria um milagre. Mas nós vemos ali que ele diz: eu creio, eu recebo isso como verdade, eu sei que o Senhor pode fazer tudo, eu sei que tudo o Senhor pode fazer, mas ajuda a minha fé, ajuda eu pôr em prática aquilo que eu estou recebendo, aquilo que eu estou crendo. É isso que eu preciso não somente crer, eu preciso praticar. Ajuda a minha fé, Jesus. Então nós temos que fazer essa grande diferença que existe entre crer e ter fé, porque tem muita gente dentro da igreja crendo, mas não tendo fé. Se você só crê, você não vive o sobrenatural, e Deus tem nos chamado nesses dias para vivermos o sobrenatural. Fé morta é quando eu somente creio e não pratico. É somente quando eu creio e não ponho em prática. Para terminar esse vídeo, vamos ler esse texto aqui que está descrito em Tiago 2,26, que diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, que obras são essas? É quando você tem fé e pratica a tua fé. Praticar a tua fé. Não são obras que você faz aqui e ali, mas é pôr em prática a tua fé. O texto de Tiago fala
totalmente sobre isso, e quando nós não praticamos a nossa fé, se nós somente cremos, a nossa fé é morta. Então vamos ressuscitar a nossa fé. Se liga aí, descomplica, Pastor Digão, vamos descomplicar. Esse foi o Descomplica de hoje, então se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, curta o vídeo para que nós possamos descomplicar cada dia mais, vamos descomplicar geral. Espero você no próximo vídeo do Descomplica. Valeu, é isso aí, descomplica!